dia 29 de novembro de 1892, onde nasce Emma Swift, em uma família de imigrantes alemães em Louvain, Estados Unidos. Seu nascimento é marcado por complicações e sua mãe morre logo após ao seu parto. Emma é criada por sua tia Mina, que é suspeita de praticar bruxaria. Emma cresce em uma atmosfera de medo e superstição, com sua tia Mina ensinando práticas de bruxaria. Emma começa a mostrar sinais de possessão, incluindo vozes em sua cabeça e comportamentos estranhos. Sua família, especialmente seu pai, é a suspeita de envolvimento com bruxaria e abuso. Em 1912, Emma é submetida a um exorcismo pelo padre Theophilus Riger, mas os sintomas persistem. Anos se passam e Emma continua a sofrer com a possessão. Emma se casa e tem filhos, mas sua vida é marcada por problemas e tragédias. Em 1928, o padre Riger é chamado novamente para realizar um exorcismo em Emma, agora com 46 anos. O ritual é realizado em um convento em Loya, com a ajuda de freiras e outros padres. Emma mostra sinais externos de possessão, incluindo levitação, vozes e comportamentos violentos. O exorcismo é bem sucedido e Emma é liberada da possessão. A história de Emma se torna um caso mais famoso de possessão demoníaca e é documentada em livros e filmes. Depois do exorcismo, Emma passa o resto da sua vida em paz, livre da possessão demoníaca. E em 1974, com 81 anos, Emma Swift morre e é enterrada em Loya. Sua história continua a inspirar e assustar pessoas até hoje. Um exemplo de que a fé e a determinação podem superar as forças do mal. Vocês acabaram de ver a história real de Emma Swift, certo? Bom, agora que vocês viram a história real, existe um filme que foi baseado nessa história real, chamado O Ritual. Esse filme ele foi dirigido pelo diretor David Mitchell. O filme ele vai mostrando estágios da possessão. Só que uma coisa importante é que esse filme ele não vai contar desde a infância de Emma. Não. O filme ele vai pular para a parte já como se Emma já tivesse a idade de 46 anos na história real. Só que ela não tem 46 anos no filme. Ela tá um pouquinho... tá no meio ali, tá na faixa. E se for contar a história de Emma igual na vida real, literalmente, o filme vai levar umas 2h30. E o filme de exorcismo não é isso. O que a gente quer ver no filme de exorcismo? Quer ver possessão, quer ver gritaria, levitação, voando pelo teto, essas coisas. E o filme ele tem isso. Ele mostra cada estágio de cada ritual. Por isso que o nome do filme é O Ritual, porque são vários rituais e cada um deles é uma forma de tentar expulsar o demônio, enfraquecer o demônio até chegar no ato final, no Big Boss, onde tem o último exorcismo, onde se literalmente expulsa o demônio da garota. Só que durante esses rituais, coisas vão acontecendo dentro do convento, ou melhor, dentro da igreja. O que eu quero dizer? Pelo fato de ter uma pessoa possuída num lugar sagrado, esse demônio que está lá preso não, né? Ele está lá no corpo dessa menina, ele começa a fazer coisas para meio que as pessoas lá de dentro se duvidarem de sua fé, ou até mesmo meio que se sentir culpadas pelo que elas fizeram. Dizendo em outras palavras, o demônio no ato do exorcismo, ele começa a se fazer como se fosse um ente querido daquela pessoa que faleceu, começa meio que jogar na cara as coisas que aquela pessoa fez no passado, tipo, ou até mesmo um desejo
até mesmo desejo entre outra pessoa. Eu quero dizer que tem uma cena lá que o padre ele começa a meio que sentir um afeto por uma freira, e o demônio usa isso a favor. Outra coisa também, tem lá a Madre Suprema, onde ela meio que duvida da soberania do padre. Eu quero dizer que existem conflitos dentro da paróquia, correto? E tendo conflitos dentro da paróquia, que é normal, o demônio usa isso como uma ferramenta, uma forma para deixar eles meio que desatentos, para poder ficar mais forte e não conseguir sair do corpo de Emma. Só que o padre que está em dívida com essa menina, ele não aceita isso. Ele já sabe que o demônio age dessa forma. Ele é exorcista, tem anos de prática. Então ele fala para todos não darem ouvidos ao demônio. Só que mesmo assim, mesmo não dando ouvido ao demônio, o demônio começa a fazer um terror no meio do exorcismo. Levitações, começa a subir pelo teto, gritos, vômitos, tudo que você imaginar no filme do exorcismo, o ritual tem. E pelo fato de esse filme ser um caso real, isso torna o filme bem assustador. Não sei se você é igual a eu, mas quando eu vejo um filme de terror que é baseado em história real, eu fico mais tenso, dá mais medo, dá mais impacto, dá mais emoção. Não que a história real seja boa, que tipo assim, é bacana, não é isso que eu quero dizer. Estou querendo dizer o seguinte: se existe um caso que aconteceu e fizeram um filme em cima desse caso, o filme passa a ser muito mais assustador do que um filme aleatório, que nem o filme do Exorcismo de Emily Rose, que foi baseado numa história real. Por isso que o filme é forte, é assustador. O Exorcista, o clássico lá também, por que ele é forte e assustador? Porque ele foi baseado numa história real. E assim sucessivamente. Então esse filme de ritual não é diferente, ele tem toda uma essência de um filme de exorcismo tem que ter. E um detalhe importante, esse filme ele tem 1h40, mas é aquilo, é 1h40 de puro terror de exorcismo, literalmente, porque o fato de o filme se chamar O Ritual, ele tem um propósito para se chamar esse nome, porque são etapas. O que eu quero dizer? Um exorcismo mesmo de verdade, no mundo real, não é uma coisa assim que a pessoa entra lá num lugar e tá lá um sacerdote ou o que seja, faz lá uma reza e expulsa o demônio. Não, não é assim que funciona um exorcismo. Para começar, existe camadas, existe processo, existe toda uma preparação, tem que fazer uma oração, tem que fazer vários rituais para enfraquecer o demônio para depois conseguir expulsá-lo de lá. Não é chegar lá, pum, saiu. Não, não é assim. Não é assim que se expulsa um demônio. Tem todo um preparo, todo um estudo. Por isso que os exorcistas, os padres exorcistas, eles são os caras que mais são preparados para fazer exorcismo, porque anos que eles estudam sobre exorcismo. É tanto que esse caso de Emma, como eu contei na história real, é um caso mais famoso da América. Por que ele é mais famoso? Porque é um exorcismo mais longo da história do sobrenatural. É o mais longo, porque levou anos. Então, tipo assim, essa menina, ela viveu com um demônio durante anos no corpo dela. Anos o demônio atormentando ela. Até que chegar numa certa idade que não teve mais jeito e teve que realizar o exorcismo. Ó, pra vocês verem que o negócio é louco, o negócio é sério. Na verdade, o exorcismo é o quê? É uma expulsão demoníaca. O exorcismo não significa nome de demônio, não é isso. O exorcismo é expulsão demoníaca. Quem faz a expulsão do demônio chama-se exorcista. Por isso que o nome do filme é O Exorcista. Tem casos aí que tem pessoas que têm algo no corpo que leva muito tempo para descobrir que realmente é demônio. Porque até no mundo real hoje, hoje, no nosso cotidiano, você pode ver que não existe mais casos de possessão demoníaca. Porque existe a ciência, né? Que a ciência, ela meio que sempre vai ter uma rivalidade, ciência e religião. Nunca os dois vão se bater. Mas para hoje, você passar por um tratamento de exorcismo, para você ser levado a uma igreja para ser exorcizado, você primeiro tem que passar por um tratamento psiquiátrico, você tem que passar por exames médicos, para ver se não é delírio, se não é demência, se não é coisa da cabeça, vice-versa. Não é hoje você chegar assim, eu tô com o demônio, eu vou lá na igreja. Não, tem todo um processo, um ritual. Porque se a ciência não conseguir resolver o seu problema, não conseguir responder o que está causando aqueles fenômenos e aquelas coisas, aí sim você tem que ser levado à igreja para ser exorcizado. Então, pessoal, escreve aqui nos comentários também se vocês já assistiram o ritual ou vão assistir, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. E fui!